começar, hoje a gente vai falar sobre expectativa versus realidade na dieta. Gente, quando vocês começam na clínica, né? Boa noite a todo mundo que tá chegando. Quando vocês começam na Emagrecenter, seja no Desafio 30 Dias, seja no presencial, seja no Método AML, né? Que é um outro programa que a gente também, e agora no Desafio 7 Dias, vocês entram com uma expectativa muito grande, né? Isso é normal, isso já é esperado. E hoje, depois de 13 anos praticamente de Emagrecenter, né? A gente já é muito consolidado no ramo do emagrecimento. O nosso principal marketing é o boca a boca. Então, a nossa principal forma de divulgação é vocês que falam para as outras pessoas e outras pessoas que falaram para vocês e aí vocês vêm pra gente. Então, é muito do indicação. Ah, eu vim porque minha irmã veio, emagreceu muito, eu vim porque minha mãe veio, eu vim, né? A gente tem muito disso. E geralmente, quando a gente vem desta forma, a gente pensa inicialmente que vai ser fácil, né? Porque, poxa vida, eu vejo tanto resultado positivo nesse Emagrecenter, né? A galera perde 20, 30 quilos, então não vai ser eu que preciso perder uns 8 que não vou conseguir. Então, a gente acha que só de pisar na clínica, né? Só de entrar para Emagrecenter, de começar, de comprar o programa do desafio, que eu já vou emagrecer 2 quilos, né? Por osmose, só de entrar lá. E aí, na primeira semana, a gente perde muito peso, já é esperado, né? O corpo, ele reage muito bem no processo de emagrecimento, ele sente, ele emagrece muito. Só que depois de um certo tempo, depois de uns 15 dias mais ou menos de dieta, a gente vai entendendo o processo. E aí você percebe que ou você se esforça ou o resultado não vem. E aí começa o início da nossa frustração, né? Entre aspas. Boa noite a todo mundo que tá chegando aí, né? Por quê? A gente pensa assim, meu Deus, eu fiz dieta uma semana e não emagreci 5 quilos, uai, mas isso é um absurdo, né? Eu também acho, né, que é um absurdo. Eu acho que se a gente emagrece, faz dieta uma semana, a gente deveria emagrecer sim 5 quilos, mas não é muito por aí, né? Não é bem assim que funciona, quem dera se fosse. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse ajuste da expectativa, que é muito importante no processo, tá? Fátima, boa noite, chegando aí. Faira, lindeza, saudade de você também. Agora eu entrei pro time de mamãe de 2, né? Mais um menino por aqui. Tô aqui com os meus meninos, agora é Lucas e Samuel, né? Mais um novo integrante do Emagrecenter futuramente, né? Mas vamos então, gente, na verdade, nós seres humanos, de forma geral, tá? A gente adulto, criança, a gente não é apto a lidar com a frustração. A gente não aprende isso, ninguém gosta de ser frustrado, né? Tanto é que, por exemplo, a criança, quando ela tem um quadro de frustração, o que ela faz no começo da vida dela? Birra, ela faz pirraça. Por quê? Ninguém gosta de ser frustrado. A gente, adulta, a gente tem vontade de fazer pirraça também, não tem? Ai, que saco, eu queria ter emagrecido, eu não emagreci. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? E a frustração, ela é importante para o crescimento. Ela também é importante, né? Porque guardem isso, gente, tudo que vem fácil, vai fácil, né? A gente poderia, tem muita gente, por exemplo, que entra para a clínica e ainda entra achando que chegando lá vai ter uma ajudinha, né? Ah, não, porque a gente sabe que tem lugares que fazem isso, né? Que falam que é cardápio, mas que no fundo tem um remedinho no meio. E aí eu sei que muita gente às vezes entra para a clínica achando que vai ter esse suporte, né? Digamos assim, essa ajudinha. E tudo que vem fácil, vai fácil. Se você emagrecer de uma forma desnutrida, você não vai conseguir manter, tá? Você vai engordar tudo de novo. Então, a gente precisa de aprender a lidar com isso e a levar à frustração. Você só consegue ver o seu sacrifício. Então, quando a gente faz dieta, e fazer dieta é difícil, tá? Se alguém falar que é fácil,
Vocês podem correr porque é mentira, é sacrificante sim, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, se alguém vende essa ideia de que fazer dieta é fácil, né? Não é. A gente só vê esse lado difícil, mas a gente não vê o lado que muitas vezes eu escapuli no final de semana. A gente não vê, às vezes, né, que, por exemplo, eu fiz dieta, mas ontem tinha um pão de queijo na parte da tarde do meu trabalho e eu comi, né? Só que na sua cabeça você fez dieta. Então, a gente quer chegar lá e ver o resultado muito grande, só que às vezes esse resultado não vem. Então a gente precisa de aprender a lidar com essa expectativa. E hoje, de uma forma bem direta, de uma forma bem rápida, eu trouxe para vocês dicas para a gente aprender a lidar com essa expectativa versus a realidade, que é o que a gente realmente tem, tá? Então a gente precisa de ajustar a nossa expectativa em relação à dieta, de acordo com a nossa realidade. Para quê? Para que não haja desistência. Se você colocar na sua cabeça que você vai eliminar o que você ganhou em um ano, em um mês, não é uma expectativa real. Vocês concordam? Não é algo que eu vou conseguir fazer. Então, por exemplo, a grande maioria dos pacientes que voltaram para a clínica tem relatado pra gente que ganhou em torno de 10 quilos na pandemia, tá? Então, todo mundo que eu converso, o pessoal que tá voltando pra clínica, ex-paciente, né, voltando pra clínica, fala com a gente, Maíra, tava indo tudo bem, mas aí na pandemia eu ganhei 10 quilos. Na pandemia eu ganhei 8 quilos, eu ganhei 12, então a média tem sido 10, tá? Depois vocês escrevam aí pra mim nos comentários se vocês ganharam peso na pandemia e quanto que foi, tá? Pra gente ir alimentando essa nossa pesquisa, né? E às vezes o paciente ganhou 10 quilos na pandemia, mas isso foi em quase 2 anos, né? Que só de pandemia a gente tem 1 ano e meio quase. Então aí o paciente ganhou 10 quilos em 1 ano e ele quer perder em 1 mês. Não é assim que funciona, tá? Então a gente necessita ajustar a expectativa em relação à realidade quando o assunto é dieta, tá? Primeira dica para eu conseguir ajustar essa expectativa em relação à realidade da dieta. Não colocar metas semanais muito altas, tá? Na clínica, a gente lida por semana, né? A gente faz o trabalho com vocês semanal. Então, toda semana a gente vê os nossos pacientes, seja presencial, seja online, né? Nos desafios é até diário, mas as pesagens são semanais. Tá? Então, como a gente lida muito com essa questão semanal, os pacientes geram uma expectativa em relação a essa pesagem semanal. Muitos pacientes geram a expectativa de 1 quilo por semana, tá? Essa expectativa, ela funciona? Funciona, mas ela é alta. Em alguns momentos ela é alta. Pode ser que na sua primeira semana você emagreça 3 quilos. A gente tem muito paciente que emagrece 3 quilos na primeira. Mas às vezes na segunda semana eu vou emagrecer meio quilo, eu vou emagrecer 800, eu vou emagrecer 900 e tá maravilhoso. A gente já teve caso, gente, em grupo presencial lá na clínica, que a paciente subiu na balança, eliminou 900 gramas e ficou triste. E chorou, eu vi a lágrima escorrendo, assim, ela não chorou de todo mundo ver, mas eu vi que eu tava do ladinho dela, eu vi que a lágrima escorreu aqui, ó. Por quê? Porque ela colocou na cabeça dela que tinha que ser 1 quilo. 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. 100 gramas, gente, é um xixi. Se for o número 2, e se você ficar muitos dias sem fazer igual eu, dá meio quilo, dá quase 1 quilo de diferença. Então, a gente não pode se apegar somente a esses números, sabe? A gente tem que colocar metas menores na semana. É interessante ter meta? Claro, é interessante ter meta. Você não pode ficar solto. Se fica solto, vira o trabalho convencional do nutricionista, que é uma vez por mês e a gente não vê resultado nenhum. Tem que ser semanal. O semanal é legal. Mas o que é uma meta boa para você colocar no seu processo de emagrecimento? Eu posso colocar a meta de eu tenho que perder peso toda semana. Essa é uma meta excelente. Então, assim, faça chuva, faça sol, eu tenho que perder peso toda semana. Eu preciso de estar ali perdendo peso toda semana.
Se eu não perdi, se eu engordei ou se eu mantive, eu tenho que compensar na próxima, mas eu tenho que eliminar nem que seja 100 gramas na semana. Essa é uma meta legal. Outra meta legal que a gente coloca muito na clínica é o meio quilo. Meio quilo por semana. Meio quilo por semana são 2 quilos no mês. É ótimo, é fantástico, tá? Então, é muito interessante essas duas expectativas. 1 quilo por semana é alto, tá? Quem tá participando do desafio 7 dias, a gente criou, né, um cardápio exclusivo, um cardápio muito bem pensado, tem toda uma orientação para fazer com que o paciente perca muito peso em 7 dias. Então, a gente consegue eliminar aí até 3 quilos na primeira semana, tá? Com pacientes que não estavam em processo de emagrecimento. Então, por exemplo, você não está no processo de emagrecimento, se você fizer o desafio 7 dias, você vai eliminar 3 quilos na semana facilmente. Agora, se você já eliminou 20 quilos, por exemplo, você não vai conseguir eliminar 3 quilos na semana. É uma expectativa muito alta. Vocês entendem? Entender essa diferença da expectativa com a realidade na dieta é importantíssimo para o processo. Para que você não desista, para que você siga em frente e que para que você sim alcance o teu tão sonhado objetivo de emagrecer. Para isso, a gente precisa ajustar a expectativa, tá? Então, metas menores, semanais, é um excelente começo. Segunda dica, gente, aprender a lidar com a frustração e não desistir. Vai ter semana que vai ser maravilhosa, sim. Vai ter semana que não vai ser tão boa e tá tudo bem. O que eu não posso é desistir. Se você nunca tentar, a sua probabilidade de erro é de 100%. 100% que você não vai conseguir. Se eu ficar só em casa assim, nossa, eu precisava de emagrecer. Eu queria tanto emagrecer. Nossa, meu Deus, ia ser tão bom se eu emagrecesse. Mas eu não faço nada. Eu só fico em casa pensando que eu queria emagrecer. É 100% de certeza que você não vai emagrecer, né? A lei da atração funciona até um certo ponto. Agora, se você começa a tentar, você já sobe a sua chance para 50%. Você já sobe a sua chance. Se você faz um male-male, você já vai quase 80% de chance de conseguir perder peso, tá? Agora, tem semana que não vai ser muito boa. Nós, mulheres, por exemplo, eu tô livre, né, de TPM aí por alguns meses ainda. Mas todas as mulheres têm uma semana do mês que é mais complicada. Nessa semana, às vezes, a gente ganha um pouquinho por causa do inchaço. Não é porque você ganhou peso, é porque você não conseguiu eliminar, você tá retendo líquido. Então, não é toda semana que é boa, mas eu preciso de lidar com essa frustração e seguir em frente. Isso é fundamental para o meu processo de emagrecimento. Rosimar tá falando aqui com a gente. Eu, na primeira semana, emagreci 3.400. Na segunda, ganhei 1 quilo. Chorei, fiquei triste, decepcionada, mas estou aqui tentando de novo. O que acontece, Rosimar? Seu corpo desinchou muito. 3,4 kg em 7 dias é um resultado muito grande. Às vezes, o que aconteceu? O organismo desinchou muito, né? E aí, na segunda semana, você não fez com tanta dedicação igual na primeira, porque, se eu já emagreci 3.400, né? Dá até pra comer alguma coisinha aqui. E aí, acaba que seu corpo voltou e segurou um pouquinho. Mas se você tivesse dado continuidade, na semana seguinte, você ia voltar a perder peso. Ia perdendo peso até a gente chegar lá, tá? Gente, vocês não param pra pensar. A gente não para pra pensar essa conta. Mas, por exemplo, se você eliminar meio quilo por semana, dão 2 quilos por mês. Então, você vai conseguir eliminar 2 quilos por mês. E em um ano, você vai eliminar 24 quilos. Pensa numa coisa dessa, o que seria sua vida com 24 quilos a menos em um ano? Gente, um ano passa assim, ó, passa por cima da cabeça. Um ano passa assim,
Se assusta, chegou o Natal de novo. Só que a gente quer tudo a toque de caixa, a gente quer tudo muito rápido, né? A gente não sabe esperar nada. O celular, né, essa tecnologia toda, essa informação que chega muito rápido pra gente, isso contribui para que a gente fique cada vez mais ansioso. E a gente acha que o nosso corpo vai funcionar igual o feed do Instagram, que toda hora eu desço e ele atualiza. E não é assim. Tem paciente que pesa de manhã, de tarde, de noite. Todo dia de manhã o paciente está pesando. Isso não existe, né? O corpo não atualiza o peso igual o feed, não. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que aprender a lidar com a frustração. Esse 1 quilo que a Rosimar ganhou foi a primeira frustração dela. Daquela vez ela não conseguiu lidar, né? Acabou desistindo, ficou triste, acabou desistindo, mas agora ela tá voltando. Ou seja, eu amadureci e agora eu tô pronta novamente para enfrentar o processo, tá? É assim que a gente consegue ajustar a expectativa e chegar lá. Outra dica, gente, essa dica é muito bacana. Se você tá no processo de emagrecimento e você furou a dieta, em algum momento, tá? Qualquer momento, não precisa de ser chutado de balde, não. Se você já furou a sua dieta, anota, tá? Dá um pouquinho de trabalho, só que hoje em dia a gente tem celular, dá pra anotar no bloco de nota, dá pra mandar um áudio pra você mesmo, né? Enfim, a gente tem muito recurso hoje. Mas quando você anota as suas fugidinhas da dieta, você consegue ajustar a sua expectativa pra pesagem. Porque a gente esquece. A gente esquece que furou a dieta. Então, assim, às vezes você fez dieta segunda, terça, aí na quarta à tarde a sua turma do trabalho tava comendo pão de queijo, você comeu também. Já não é dieta. Vocês concordam? Já não vai ser 100% dos 7 dias. Aí na quinta eu fiz dieta, na sexta à noite eu tomei uma taça de vinho, no sábado eu tomei 3 copos de cerveja junto com meu marido e comi uma carninha, e no domingo meu almoço foi lasanha com salada. Mas foi só um pedacinho, Maíra. Mas vocês entendem o tanto de coisa que fugiu da dieta? E aí você não lembra disso na hora da pesagem, sobe na balança e quer que o número desça como se você tivesse feito dieta 7 dias. Aí não dá, tá? Então, quando a gente ajusta a expectativa, a gente anota tudo que a gente fugiu da dieta, fica mais fácil eu entender aonde que foram os meus errinhos. Fica mais fácil eu entender onde que eu preciso de melhorar, tá? Então, fazendo isso é uma excelente dica pra gente ajustar aí a nossa expectativa. Outra coisa, veja a realidade da dieta, tá? Muitas vezes a gente começa uma dieta achando que dieta é 1000 maravilhas e não é. Não é. Fazer dieta não é mar de rosa. Fazer dieta não é fácil, fazer dieta não é gostoso o tempo inteiro. Tem hora que é difícil, tem hora que você vai pensar em desistir, tem hora que você quer chutar o balde, tá pensando em comer. Mas vale a pena. Vale a pena. Toda vez que você sobe na balança e vê que o número desceu, vale a pena. Toda vez que você tava vestindo 46 e passa por 44, vale a pena. Toda vez que um short que tava arroxado, que não passava das suas pernas, fecha, vale a pena, tá? Então, foquem nisso. Para de focar só no sacrifício. Ai, mas eu não tô comendo doce, todo mundo tá comendo doce. Ai, eu não tô tomando cerveja, todo mundo tá. Foca no benefício que você está conseguindo alcançar e as outras pessoas não. Aí a gente consegue ajustar e ficar mais calmo em relação ao processo de emagrecimento. Pra gente não gerar uma expectativa grande demais também na dieta, que não é muito positivo, você pode, uma outra dica, é estabelecer um período mais longo de dieta, tá? Tem muitos pacientes que chegam na clínica com aquela cabeça assim, eu vou ficar aqui um mês, vou perder 10 quilos em um mês. Não é assim que funciona. Não é assim, quem dera se fosse. Se a gente pudesse pegar vocês e emagrecer rápido e liberar vocês, não é assim que funciona, tá? A gente tem os programas dos desafios que tem um volume maior de perda de peso, né? Por exemplo, até o método AML, que é menos 20 quilos em 120 dias, mas mesmo assim ainda são 120 dias, não são 2 dias. Então, estabeleça períodos mais longos da dieta. Não começa um processo de emagrecimento pensando que vão ser
só 3 dias. Ah, eu vou fazer dieta uma semana e vou perder 5 quilos. Não, gente. Não, né? Por exemplo, do método AML, que são 20 quilos em 120 dias, 120 dias são 4 meses. Já é muito apertado. Você já tem que, ó, batalhar para conseguir chegar. Os pacientes chegam, mas é muita dedicação, tá? Por exemplo, o meu processo mesmo de emagrecimento, quando eu fiz há 11 anos atrás, né? Já tem bastante tempo, foram 6 meses para eliminar 20 quilos. A gente tem paciente que elimina em 4, a gente tem paciente que elimina em 8 meses, e às vezes em 1 ano. Isso é um período mais longo, o emagrecimento saudável é a longo prazo, tá? Então, quando você coloca na sua cabeça essa questão do longo prazo, você acalma e aí você consegue ajustar a sua expectativa. Ah, Maíra, mas eu sei que já teve pacientes seus que emagreceram 12 quilos no mês. Sim, a gente já teve recorde, né? De paciente que elimina 12 quilos em um mês, mas às vezes ele ganhou peso rápido depois, tá? Então, assim, eu, Maíra, particularmente, coach de emagrecimento, prefiro um emagrecimento mais lento, porém sustentável, do que uma pessoa que, emagrece muito rápido e depois ela não consegue manter, tá? Então, é melhor a gente conseguir aí uma médiazinha mais baixa, né? Por exemplo, eliminar aí 3, 4 quilos no mês é fantástico, tá? Se você consegue eliminar 5 quilos no mês, nossa, é maravilhoso, tá? Que aí a gente chega na meta até bem mais rapidinho. Mas ajustem as expectativas. Outra coisa em relação a ajustar a expectativa, de acordo com a sua idade. A gente tem muito paciente, como a clínica tem mais de uma década, né? A gente tem esse privilégio de acompanhar pacientes, por exemplo, que voltam para a clínica 10 anos mais velhas, né? Então, às vezes a paciente, por exemplo, foi lá na clínica quando ela tinha 20 anos e ela voltou agora com 30. Gente, o metabolismo depois dos 30 é diferente, não é igual. Você não vai emagrecer no mesmo tempo a mesma quantidade de peso que você emagreceu quando tinha 20, quando você tiver 30. Quando você tiver 40, desce mais um pouco o metabolismo, 50 e assim por diante, tá? Então, ajustem a expectativa em relação ao tanto de dedicação que vocês estão fazendo, a idade de vocês, uma série de coisas, tá? Mônica tá falando aqui que caiu para todo mundo, gente? Ou vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, me ver? Todo mundo tá vendo? Ou é porque às vezes é só a internet da pessoa que caiu? Porque pra mim aqui não tá nem tipo espelhado, quadriculado, não, tá tudo certinho. Vocês puderem me dar um feedback aí se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certinho. Quem puder me falar aqui nos comentários, só pra eu saber se vocês estão conseguindo administrar o conteúdo todo aí. Beleza, vendo normal, ótimo, obrigada, isso mesmo, obrigada, gente. Então, vamos, outra coisa pra gente conseguir ajustar a expectativa em relação à nossa realidade. Coloque uma expectativa coerente com a sua dedicação. E aí entendam que eu não estou julgando o nível de dedicação, porque cada paciente sabe de si. Cada pessoa sabe do tanto que consegue se dedicar. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que vai lá para a clínica que falam assim, Maíra, eu quero perder peso rápido e eu vim para isso. Não vou sair, vou ficar em casa, não vou sair no final de semana. E assim, às vezes a paciente não é casada, não tem filho, né? Mora sozinha, consegue comprar só a comida dela, por exemplo, é uma outra realidade. Vocês entendem? Do que, vamos supor, uma paciente que faz janta todos os dias porque o marido precisa de almoçar e aí às vezes ela sente aquele cheirinho da janta, tem vontade de comer, mas na dieta não tem janta, tem um lanche e aí tem dia da semana que ela acaba jantando e às vezes ela acaba comendo um pouquinho mais e ela não consegue perder tanto peso assim durante a semana. A dedicação dela é pior? Não, mas às vezes a realidade da paciente é diferente. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que até perdeu muito peso com a gente, né? Ela é empreendedora, tem 2 lojas, e ela já falou comigo, Maíra,
eu não dou conta de fazer dieta 7 dias mais. Eu não dou conta. Eu não me privo, por exemplo, de tomar um vinho no final de semana, porque é o momento que eu tenho de relaxar. E eu entendo isso, gente. Eu entendo plenamente. Então, a gente tem momentos da vida que você tem um nível de dedicação maior de acordo com o seu objetivo. Tem pacientes que se dedicam 100% do tempo, 7 dias na semana, e vão ter resultados maiores, mais rápidos. Legal. Agora, tem pacientes que às vezes não conseguem. Tem paciente que às vezes ainda não consegue lidar com a ansiedade. E aí, quando a ansiedade pega muito, vai lá e come mesmo. E aí, come, geralmente é doce, e o doce atrapalha muito a dieta. E aí, não vai ter um resultado tão grande como uma paciente que está se dedicando 7 dias por semana, 100% do tempo. Porém, eu preciso ajustar a minha expectativa. Se eu não consigo fazer dieta 7 dias na semana, se eu sei, eu tenho noção de que no final de semana eu tomo um vinhozinho com o meu marido, com o meu companheiro, com quem for, eu não posso esperar o mesmo resultado de quem não bebeu o vinho. Vocês entendem? É isso que é ajustar a expectativa. Se eu fiz dieta 7 dias na semana, todos os dias, eu não bebi, eu não tomei açúcar, eu não consumi açúcar, eu tomei água, 2 litros de água todos os dias, eu fiz atividade física e eu fiz o cardápio 100%, é lógico que o meu resultado vai ser grande, enorme, é lógico. Agora, se eu fiz a minha dieta de segunda a sexta e no final de semana eu fiquei um pouco mais liberado, não adianta eu esperar ter resultado de quem fez 7 dias. E isso, vocês precisam de ter essa maturidade, tá? Cada paciente vai conseguir um equilíbrio para trazer a dieta para a sua vida. Isso é muito importante. Igual essa minha amiga que falou comigo, não faço 100% no sábado, porque eu já coloquei isso na minha cabeça. Mas ela sabe que ela não vai perder peso igual ela perdia antes. É interessante a gente ter essa maturidade, tá? Sabendo disso, a dieta fica muito melhor. Analise, outra dica muito, muito, muito importante, gente. Analisem o resultado de vocês em relação ao todo. Não analisem só a semana. Não analisem só aquela pesagem, tá? Por exemplo, na clínica, a gente faz as pesagens semanais, ok? Beleza. Na primeira semana você vai perder muito, na segunda semana às vezes você vai perder também, na terceira pode ser que você perca meio, na quarta semana você perde 800, mas se no fim do mês você eliminou 4 quilos, por exemplo, tá fantástico. Mesmo se teve uma semana que você não perdeu peso, entende? Teve uma paciente que chegou semana passada para fazer a análise de meta e ela chegou toda triste no consultório comigo. Ela chegou, oi Maíra, eu falei assim, e aí, como que tá o processo? Me conta. Ela, tá indo. Aí eu falei assim, poxa, eu fico triste, sabe quando o paciente já chega triste? Aí eu falei assim, vamos ver esse cartãozinho então. Ela falou assim, pois é, agora agarrou. Por quê? Desde do primeiro peso, né, a gente faz a análise de meta depois de um mês de clínica. Do primeiro peso pro último, ela eliminou 4 quilos no mês. Fantástico, resultado maravilhoso, lindo. Só que ela manteve 2 semanas. Então, na primeira semana ela perdeu 2,5, na segunda foi 1 e na terceira meio, alguma coisa assim. Tá? Só que ela manteve 2 semanas, perdeu 100 graminhas e na outra manteve. Na cabeça dela só ficou fixo que ela manteve o peso. Ela esqueceu de pensar no todo. E aí ela tava triste por causa das últimas 2 semanas. Mas na verdade a gente precisa de analisar o todo. Nossa, Maíra, tá tão difícil de perder agora, mas a paciente já perdeu 20 quilos. Vocês entendem? É lógico que o final vai ser mais difícil mesmo, tá? Então, analisem sempre o todo. Sempre pensem no seguinte, a partir de hoje vocês nunca mais vão pensar no tanto que falta para perder peso, porque a gente sempre tem essa mania. Nossa, ainda falta 15 quilos, nossa, falta 5, falta 10. Pensa no tanto que já foi. Poxa vida, eu já emagreci 3 quilos. Não importa se falta 20, mas você já conseguiu 3. Isso é muito importante. A gente precisa de valorizar as nossas pequenas vitórias, senão não
não anda, senão não flui, tá? Então, a partir de hoje, vocês sempre vão pensar no tanto que já foi. Nossa, graças a Deus, já foram 5 quilos. Não tenho nem que pensar se falta 10, falta 15, falta 5, falta 1. Eu sempre vou focar no tanto que já foi, tá? E por último, gente, a melhor e maior dica que vocês precisam, né, aprender para poder ajustar a expectativa em relação à realidade é que não existe corpo dos sonhos, tá? Nós somos seres humanos normais, tá? Principalmente, né, nós que já fomos mães, que somos mães, que já teve gestação, somos seres humanos normais que trabalham, tem casa, né, tem filho, tem família, às vezes não trabalha fora, mas trabalha em casa, dedica para uma casa, cuida dos filhos. Nós não vivemos em função de academia, a gente não vive em função do corpo, então não tem como eu comparar o meu resultado com uma blogueira fitness. É injustiça fazer isso, é crueldade fazer isso comigo. Eu vejo paciente lá na clínica, às vezes a paciente eliminou 20 quilos, a paciente tá magra, visualmente tá magra, não tem mais o que sair ali. Mas a paciente fala assim, nossa, Mayra, mas tem essa barriguinha aqui que me incomoda tanto, essa pochete aqui perto do umbigo. Ô, gente, pelo amor de Deus, vai ter mesmo. Existe uma praga que assola a humanidade que se chama gordura localizada. Ela vai existir, para ela sair é muito sacrifício ou faca, né? Ou é cirurgia, ou que também tem muito risco, né? Que também não é só chegar lá e cortar, tem dinheiro, tem risco, tem um monte de coisas envolvidas. Ou então, gente, é uma dieta assim, muito específica, muito sacrificante, sem exceção nenhuma, 365 dias no ano, com muita atividade física. Então, você precisa de analisar até onde você está disposto a ir para conseguir esse resultado. Porque a gente vê as fotos das blogueiras fitness, mas a gente não pensa o que elas passam, muitas vezes. E a vida não é fácil, não. Né? E muitas vezes aquilo que a gente vê nem é real. A maioria das vezes nem é real. É o Photoshop que é melhor, é o ângulo, é a luz, é uma série de coisas. Então não olhem para vocês com aquele olhar de julgamento, sabe? Às vezes a gente olha, tá tudo lindo, mas você só consegue ver a celulite da sua perna direita, a estria que tá na sua perna esquerda. Não façam isso com vocês. Não existe o corpo dos sonhos. A gente precisa de ajustar a expectativa em relação a isso. Não é que eu vou chegar na meta e a minha barriga vai ficar de tanquinho. Não, não vai. Eu já tô te contando agora que não vai. E nem precisa. Eu nem quero. Porque barriga de tanquinho é muito difícil de manter. Então, assim, nem vale a pena, né? É uma ilusão. É muito melhor você ser saudável. A gente trabalha aqui na clínica para deixar vocês com autoestima lá em cima, podendo escolher a roupa que quiser, né, se sentindo bem em qualquer roupa, sem ter que chegar na loja, por exemplo, e falar assim, o que você tem tamanho GG? O que você tem número 48, né? Pra gente não ter que fazer isso. Pra você conseguir chegar numa loja e falar assim, olha, eu quero aquela roupa ali da vitrine, né? Pra você se sentir bem, pra você não ter que ir pra trás nas fotos, não ter que ficar olhando o ângulo, não ter que ficar murchando a barriga demais, podendo tirar foto de qualquer ângulo, em qualquer momento, tá? É para isso que a gente vai emagrecer. É para dar saúde para vocês, autoestima e bem-estar, disposição. Não é perfeição. Perfeição não existe, tá? Só da gente ter um corpo completo, saudável, sadio, já é uma perfeição. Já é uma bênção de Deus, tá? Então não façam isso com vocês. A gente tem que perder peso, sim. A gente precisa de sair da obesidade, a gente não tem que aceitar um quadro de obesidade, porque a obesidade é doença. Mas criar uma expectativa gigantesca em relação ao emagrecimento também não é saudável. Eu não faço isso pra mim e eu não desejo isso pra vocês também, tá bom? Então vamos ajustar as nossas expectativas, tá? Em relação ao emagrecimento. Espero que vocês tenham gostado muito aí do nosso tema de hoje, né? Semana que vem a gente volta com outro tema aí pra vocês, né? Com mais um tema. A gente tem muita coisa pra falar ainda nesse finalzinho de ano.
Vamos todos juntos, lembrando que segunda-feira tem desafio 7 dias começando, né? A gente já fechou as inscrições para público geral, então quem nunca participou da clínica não pode fazer mais a inscrição. A inscrição para público geral era R$ 69,90 e para ex-participantes e ex-pacientes R$ 49,90. Mas a gente não tá abrindo mais inscrições para público geral porque a gente estourou as inscrições bem rapidinho, né? Graças a Deus já batemos mais de 60. Então começamos, né, na próxima segunda. Quem tiver com a gente vai ser um prazer. Quem não estiver, a gente vai acompanhando daqui, a gente vai se falando. O que importa é todo mundo tá bem, tá focado e tá fazendo o seu melhor 100% do tempo, tá bom?